Este hino é baseado na profecia de Isaías, né? Através dele Deus diz: olhai para mim e vivei, olhai para mim e vivei. É um versículo da profecia de Isaías. O jovem Spurgeon, o maior pregador batista talvez de todos os tempos, converteu-se ao ouvir uma pregação sobre este texto: olhai para mim e vivei, diz o Senhor. Vamos cantar alegremente. Cantaremos 192. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Amen.
De pé leremos, amados irmãos, 5 versículos que estão no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Delícias da Nova Jerusalém, um vislumbre da futura dimensão, a nova realidade, o Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, mostrado a João Patmos, e através dele mostrada essa visão a todos, o povo de Deus em todos os tempos. Vamos ler juntos. Talvez as versões sejam um pouco diferentes, até que adotemos uma mesma versão para a igreja usar no culto. Nós vamos fazer isso oportunamente. Teremos esse inconveniente das versões ligeiramente diferentes, mas não tem importância, vamos ler assim mesmo, porque o sentido é o mesmo, na verdade. Vamos lá então? Apocalipse 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então esta é uma das passagens em que Deus procura numa linguagem emblemática, criar em nós uma imagem do que será aquela grandeza. A linguagem humana é pobre para ilustrar o que será o céu. Então Deus se vale de imagens, de figuras excelentes para ajudar o nosso acesso a essa realidade. Que a própria Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então está acima da visão e percepção normal. Só a fé nos faz vislumbrar um pouco da grandeza que nos espera. Nós vamos orar neste momento ao Senhor. A irmã Filomena Pereira da Costa nos dirigirá uma palavra de oração. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Vamos continuar agora, tendo enlevo espiritual. O coro da igreja entoará um hino de adoração nesse instante.
vez com grande alegria que estamos aqui para juntos, nós, grupo e igreja, louvarmos ao Senhor. Eu gostaria que todo mundo colocasse em pé, por gentileza. Nós vamos continuar, nós vamos continuar a louvar ao nosso Senhor através dos cânticos. E o primeiro que nós vamos cantar fala daqueles momentos que muitas vezes passamos dificuldades, estamos tristes ou estamos alegres, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para o nosso Criador, o nosso grande Deus, que através do seu Filho Jesus morreu, e hoje estamos aqui para louvar o seu nome. Então nós gostaríamos que você pensasse agora nesses momentos e pudesse fazer uma análise da sua vida, e com certeza você vai achar muita coisa para agradecer e louvar ao Senhor. Amém? Clamamos, com certeza o nosso Deus respondendo aquela alegria que invade o nosso coração, de gritar, de louvar, de realmente entregar a nossa vida por tudo que o Senhor tem feito por nós, E essa é a nossa certeza de que um dia o nosso Salvador vem nos buscar, e com certeza moraremos num lugar muito melhor que esse.
fala da estrela da manhã, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda honra, glória, poder, louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Deus Santo que nos
possa realmente ser uma verdade nas nossas vidas, que possamos sempre te louvar em todos os momentos e possamos honrar o teu nome. E em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Deixa sentar, por favor. Amados, este momento é de continuidade. Nós vamos continuar adorando. São diversos atos de adoração encadeados num coro, culminando com a entrega total do nosso ser para Deus, sempre novamente. Novo empenho, uma promessa renovada a cada momento, renovar nosso voto de fidelidade. O culto nos dá essa chance, nos dá esta oportunidade. Estamos declarando a Deus novamente nosso desejo de servi-lo. Vamos, pois, levantar nesse momento os dízimos, as ofertas, para a manutenção da obra de Deus, local, nacional, mundial. Temos uma melhoradinha no visual de nossa casa de cultos. Alguns irmãos estão dizendo, agora tinha que pintar as portas, pastor. Tinha que ser cinza. Eu concordo também. De modo que, dependendo da resposta dos irmãos, nós poderemos prosseguir, dando os retoques finais que faltam nesse adornamento, da casa do Senhor. À medida que os irmãos nos responderem, nós iremos aplicando, a fim de que nós tenhamos um local aconchegante, onde nos sintamos muito bem, e tenhamos a alegria de trazer os nossos visitantes para verem nosso zelo, nosso cuidado. Faltam algumas coisinhas ainda. E com certeza nós faremos, com certeza que nós faremos. Vamos agora então, queridos, os irmãos que vieram preparados, propuseram no seu coração, entregar ao Senhor nosso Deus o que lhe é devido, não é? Ou então aquilo além do dever que alguém tenha se preparado também na sua oferta. Os irmãos que presidem são do corpo diaconal e nós os chamamos para estarem à frente como representantes que são nessa mordomia especial da igreja. Irmão Enzo Carossi orará ao Senhor nosso Deus, consagrando os dízimos e as ofertas desta noite. Novamente agora, o coro tem a oportunidade.
Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Nós temos o texto desta noite. Evangelho de Lucas capítulo 15, de 11 a 24. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe nos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e imolai o novilho cevado, e comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diante de nós temos uma das passagens mais impressionantes da literatura mundial. Alguns críticos literários já afirmaram que esta é a passagem mais linda já composta debaixo do sol. E parece que não temos muita alternativa se não concordar com essas conclusões. Não só a beleza plástica da passagem, a mestria de se colocar tanta coisa em tão pouco espaço. Somente Jesus Cristo, o Mestre por excelência, o Verbo feito carne, a Palavra de Deus que se encarnou, somente esse Deus conosco, esse Emmanuel, poderia fazer conter a salvação, o plano de salvação, em uma história tão singela, em uma história tão tocante e ao mesmo tempo tão simples. Jesus, na verdade, foi o maior contador e narrador de histórias que o mundo já viu, e isso ele fazia para simplificar a compreensão das coisas. Sabe por que Jesus Cristo foi grande? Porque Jesus Cristo era simples. E é muito difícil ser simples, especialmente nas coisas complicadas, não é? Sermos complicados é mais fácil complicar, rebuscar, usar termos difíceis para afetar erudição, para dizer: olha, não conhece, não sabe.
sabe tanto e fala tão bonito que eu não entendi uma só palavra. Não, Jesus Cristo não era assim. Jesus contava, pintava quadros na mente das pessoas. E esses quadros que Jesus Cristo pintava, quadros animados e dinâmicos, eram autoevidentes. Mesmo as crianças gostavam de ouvi-lo. As pessoas mais simples, que não tinham acesso à educação refinada, gostavam de ouvi-lo, porque o que Jesus falava tinha duas características: a simplicidade e a autoridade. Duas coisas em que Cristo é inigualável, incomparável: a simplicidade do seu ensinamento e a autoridade do seu ensinamento. Nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele demonstra maravilhosamente a sua habilidade divina de narrar historicamente, pintar imagens de quadros, às vezes tão complicados na palavra, de explicar os seus termos abstratamente. Fala de um rapaz que abandonou o lar, vagou por um país distante, lá se envolveu com más companhias, gastou tudo que tinha em noitadas de vida dissoluta e orgia. Logo o dinheiro acaba, ele vai de mal a pior. Quando o dinheiro acaba, os amigos também acabam. Os interesses dos amigos que uniam seus amigos a ele, os interesses terminam, os amigos também se vão. Finalmente ele foi parar numa fazenda, onde o único serviço que lhe sobrou era alimentar os porcos. Chegou tão fundo no poço dessa derrocada de existência, que ele precisava esperar que os porcos comessem, para, se sobrasse alguma coisa da lavagem, ele se alimentar. Porque ninguém lhe dava nada. O texto é claro, ninguém lhe dava nada. Então ele se alimentava das alfarrobas, estava disputando ali com os suínos um bocado de alimento. Desta forma, Jesus Cristo mostra graficamente como pode ser a derrocada moral e espiritual do ser humano, porque essa é a sua história, essa é a minha história. Espiritualmente foi isto que aconteceu. Essa história mostra a teologia do pecado. Basicamente, o pecado é esse rompimento com Deus. Basicamente, o pecado é esta tentativa de independência de Deus. Basicamente, o pecado é esta autossuficiência que o homem imagina ser capaz de, e então o começo do fim. Temos aí a doutrina da consequência do pecado. O homem desce na escala moral e na escala espiritual, ele cai de sua dignidade, que os próprios animais passam a ser mais importantes do que ele. Temos aí também a doutrina do arrependimento. Que palavras poderíamos usar? Metanoia, termos gregos, mudança de mente, meia volta. Temos aqui a doutrina do arrependimento. No fundo do poço, no mais baixo grau que podia descer, ele se lembra do seu pai. E ele disse: para mim só há uma coisa a fazer, é voltar ao meu pai de novo. Ele resolve voltar para casa. Tornando em si, resolve voltar para casa. Na verdade, ele acaba compreendendo a grande insensatez de sua escolha. E ele então resolve tornar ao ponto de partida. Agora ele compreendia onde realmente estava a sua felicidade, quem realmente era o seu grande amor. Ele poderia voltar a viver ali perto do pai, mesmo de forma despercebida, e ele iria pedir ao pai esse privilégio, nem que não fosse mais como filho. Ele reconhecia que não era mais digno nem deste nome, mas ele disse: nem que seja como um empregado, lá é bem melhor. Doutrina do arrependimento, coisa linda. Sempre seria melhor do que se alimentar com o que sobrava dos porcos.
Mas aqui temos também a doutrina da salvação. Ele não contava com o grande amor do Pai. Ele mede o Pai com as suas próprias e acanhadas proporções. Não seria capaz de intuir a nobreza, a grandeza do coração do Pai e de perceber-lhe o amor. Ele não poderia jamais entender isso. E foi surpreendido. Foi surpreendido ao descobrir que o bondoso homem estava em frente à casa, certamente vigiando, esperando, ansiando mesmo pelo regresso do seu filho. Alguém já disse que provavelmente depois do dia que ele ficou olhando o seu filho desaparecer lá na curva da estrada, todos os dias, na mesma hora, o pai saía e ficava olhando aquela mesma estrada a ver se em algum momento o filho não iria resolver voltar. E o seu coração acompanhava o seu filho, a sua mente acompanhava onde estaria, o que estaria acontecendo, o que estaria sofrendo. E então ansiava por seu retorno. A doutrina da salvação está aqui, como Deus se sente em relação a nós pecadores que dele nos apartamos. Para que a nossa vida seja consertada, temos que voltar para Ele. E quando voltarmos para Ele, nós vamos ficar extremamente surpreendidos com o amor que Ele tem para nos dar. Quando avistou seu filho, que se aproximava pelo caminho, o pai correu a encontrá-lo. Imagino que ele havia andado várias milhas de fazenda adentro. Pelo desenho da parábola, o pai era um fazendeiro muito rico, que tinha até uma herança para dar para os filhos. Tinha bezerro cevado, tinha anel, o lacre, o brasão da família, tinha músicos, tinha empregados. Parecia ser uma pessoa de refinada estirpe. De sorte que aquele mulambo que vinha vindo pelo caminho deve ter andado muitas milhas fazenda adentro antes de chegar à casa grande. Por certo, passaram por muitas pessoas que o conheceram, mas ninguém percebeu. Os empregados, as pessoas que o conheceram, ninguém iria identificar naquele farrapo humano o verdadeiro príncipe que de ali saíra, cheio de dinheiro, vigor e esperança. Passava como um andarilho, passava como um peregrino sem rumo. Ninguém o identificou. Mas Jesus na parábola deixa claro que o pai, de longe, quando a silhueta dele se desenhou lá na curva da estrada, a mesma onde ele desaparecera alguns tempos antes, o pai reconheceu seu filho de longe. Emblema da salvação de Deus. E então ele corre e vai se encontrar com seu filho. Não, ele não fica estático, esperando como um pai rancoroso, como um pai que se sente ferido, magoado, com seu coração cheio de maus sentimentos. Não espera com o olhar de quem julga, de quem condena. Não o espera com uma mensagem de reprimenda e de envergonhamento, e dizendo, eu não lhe disse. Não. Ele o envolve com um abraço caloroso. E se os irmãos notaram entre o que ele ensaiou dizer e o que ele realmente disse, a frase foi cortada no meio. Ele ensaiou dizer, eu vou chegar lá e dizer para o meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, etc, etc, faze-me como um, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou dizer isso. E quando o pai vem correndo ao seu encontro e o abraça, o aperta fortemente e o molha com lágrimas de calor, o abraço é tão forte que ele perde o fôlego e não consegue terminar a frase. Ele só diz, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais chamado teu filho. Acabou o fôlego, porque o abraço do pai era apertado demais. O pai, com a força do abraço, não permitiu que o seu filho concluísse a confissão. Para ele já era suficiente, porque conhecia o coração.
Então ele abraça e ele o beija. E eu não sei quantos dias ele passou sem tomar banho. Eu não sei quantos dias ele ficou naquela função de supervisor de suínos. Não sei quantos dias. Eu não sei quantos dias ele palmilhou a estrada a pé, suando, poeira. Devia estar num estado deplorável. Mas não importa para o Pai o estado em que ele se encontra. Não importa para o Pai esses detalhes irrelevantes. Ele consegue ver através da sujeira, do suor fétido, da barba crescida, do cabelo em desalinho, das roupas rotas, das mãos feridas, dos pés descalços, das faces encovadas. Ele consegue ver seu filho. E é isso que importa. É isso que importa. Seu filho perto dele de novo. O resto é detalhe. O resto ele vai cuidar para devolver a seu filho o vigor e a saúde que tinha antes. Ah, meus amados irmãos, aquele abraço. Amados irmãos, aquele beijo maravilhoso. Você quer um emblema mais notável do que é a salvação, do que isso? Um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, de graça e de bondade, que recebe pecadores como nós, indignos como nós, ingratos como nós, marcados como nós, pelas maldades do nosso coração, e nos recebe com braços abertos, um abraço gostoso, um beijo maravilhoso, não se importando com respeitos humanos. O jovem começa a confessar os seus pecados, mas o pai o interrompe, e então, após fazê-lo calar-se, deixando bem claro, não é preciso palavras, mas o que ele precisa mais dizer para o seu filho, a não ser o seu toque especial? O que precisa mais dizer depois daquele abraço? Que outras palavras necessárias depois de um beijo como aquele? Meus queridos, as manifestações do amor de Deus são eloquentes demais. Prescindem de filigranas complicadas, prescindem de um tecnicismo, de uma verve poética complicada, discursos ocos e vazios, filigranas e detalhes irrelevantes. A salvação de Deus, na verdade, é um reencontro. Isto sim, é um reencontro de alguém amado, verdadeiramente amado, com aquele que verdadeiramente o ama. Ah, senhores, se nós pudermos descortinar a salvação na beleza desta imagem, nós não ficaremos perdidos sobre o caminho da salvação. Qual é o certo, qual é o errado, que lei que salva, que igreja leva, que igreja que não leva, o que eu faço e o que eu não faço. Porque a salvação, na verdade, é o encontro, ou antes o reencontro, de quem é verdadeiramente amado por quem verdadeiramente ama. Aí então ele se volta para os outros, ele se volta para os empregados e diz a eles: tragam o melhor vestido da casa. Queridos, o amor de Deus é traduzido concretamente. Nós podemos dizer, eu chamaria de a materialização do amor de Deus. O amor de Deus não é frase piegas. O amor de Deus não é um romantismo oco e vazio e inócuo. O amor de Deus não é uma poesia etérea. O amor de Deus não é uma filosofia sem sentido, vazia, contida dentro de um livro, de uma estante esquecida. O amor de Deus se materializa em atos de inquestionável realidade. Por isso que essa passagem é um emblema da salvação, é um quadro magnífico sobre a salvação. Tragam para ele o melhor vestido e vestido. Não é trazer um vestido qualquer da casa, não é buscar uma indumentária qualquer, não é uma roupa qualquer, escolhida a esmo entre
tantos milhares. Era para selecionar o melhor. Deus não quer dúvidas a respeito do seu amor por nós. E Deus não deseja que tenhamos dúvida sobre que Ele nos prefere em honra como seus filhos de verdade. Se alguém tem dúvida desse amor, realmente ofende a sensibilidade de Deus. A pessoa que não acredita que um pecador possa ser salvo pelo poder de Deus, está minimizando, está subestimando a capacidade de Deus de amar. Trazei-lhe o melhor vestido. O Deus das Escrituras, o Deus que se revela em Jesus Cristo, o Deus que se encarna em Jesus Cristo, a plenitude da divindade encarnada, não deixa dúvida sobre o seu amor. O amor de Deus não é palavra vazia. O amor de Deus é traduzido em gestos concretos, materializados, indefinidamente em favor de pecadores como nós. Mais que isso, ponde-lhe um anel no dedo. Ponde-lhe um anel no dedo. Não era qualquer anel também. Os antigos nobres e reis e homens de proeminência tinham seu sinete particular. De sorte que selavam os documentos com o seu anel. E você lê o Velho Testamento e você vê expressões análogas a esta. Nos grandes atos e nos grandes reis da antiguidade, o selo do anel real. E as pessoas que gozavam da mesma dignidade do rei, a quem ele conferia o privilégio, podiam usar o anel, particularmente quando adotavam um filho. Quando tinha um filho, ou adotavam um filho. O anel era a extensão da dignidade real. De sorte que importasse o anel, tinha que ser tratado com honras devidas ao rei. A pessoa tratava aquela como se estivesse tratando o rei. De sorte que devolve a dignidade de filho, na verdade readquire esse filho, adota de novo. Teve a primeira vez esse filho pelo método natural, tem agora a segunda vez esse filho pelo método do amor. O filho reconhecendo que precisava do amor do pai, e o pai querendo deixar bem claro que o filho não se enganara quando apostara, pelo menos na sua generosidade. Senhores, nós apostamos na generosidade de Deus, e quando nos aproximamos da generosidade, descobrimos o seu amor. O anel no dedo, o sinete da família, Norgate. Não, eu não ia atender aquela oração naqueles termos, não. O meu filho ficar aqui como meu empregado, não é possível. É anel no dedo, esse da família. Ah, quando você volta para Jesus Cristo, e você aceita de coração, confessando os seus pecados e declarando: Jesus, não existe melhor lugar do que perto de ti neste mundo. Não existe uma outra amizade como a tua, não existe outra segurança, não existe outro amor como o teu. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, ficar perto de ti, mesmo que eu fosse o porteiro da tua casa. Se é que há alguma indignidade em ser porteiro. Mas isso não é possível para Deus. Cada crente para Deus é um príncipe que ele adota na sua própria família. E ele disse: ponde-lhe sandálias nos pés, porque agora ele vai andar outros caminhos, vai palmilhar outras veredas, e não pode estar descalço. Oh sim, Deus nos ajuda a caminhar nas veredas da justiça. A Bíblia diz que nós devemos caminhar nas veredas da justiça por amor do seu nome. E para caminhar nas veredas da justiça nós precisamos dessas sandálias, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O caminho que nós vamos caminhar, precisamos da ajuda de Deus. E então, quando nos arrependemos, Deus nos dá as sandálias certas para andarmos nos caminhos certos. Até mesmo a capacidade para andarmos na justiça dele, Ele nos dá. Já imaginou? Nós não temos essa condição de andar no caminho alto, mas ele diz: eu lhe dou as sandálias, meu filho, para você andar com dignidade
nos meus caminhos. Matai o bezerro cevado, comamos, alegremos-nos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A doutrina da perseverança dos salvos. Alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Jesus Cristo disse: há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Alegria entre os anjos de Deus. E Jesus disse: olha, o homem diz, vamos dar uma festa. O bezerro cevado. Olha, irmãos, não era qualquer animalzinho que estava lá no pasto, não. Pega aquele e traz. É o bezerro cevado. Sabe aquele animal que tem pedigree? Sabe aquele que ele está refinando a raça para ir e ganhar um concurso lá dos criadores? Sabe aquele animal que vai ganhar um diploma e vai ser reconhecido como refinamento de uma raça? Aquele que vai para a exposição internacional? Foi esse animal que ele mandou trazer. Esse não vai para a exposição. Esse ano eu vou deixar a exposição de lado. Esse animal eu vou dar para o meu filho. Eu quero um churrasco aqui, mas não é a vaquinha que está lá no fundo do quintal, não. É o melhor animal, o mais refinado que eu tenho na fazenda. Traz aqui. Meus queridos, a alegria que o Evangelho dá é completa, incomparável. E disse: vamos nos alegrar sim. É justo que estejamos muito felizes, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ora, ser salvo é ter nascido de novo. Salvação não é algo que se dá a alguém depois de uma carreira aqui no mundo, provando que é alguma coisa. Não, senhores. A salvação é uma bênção imediata, que se dá a um pecador verdadeiramente arrependido, diante de um Deus verdadeiramente desejoso de perdoar. A salvação é uma outorga divina, é um presente inteiramente de graça, que o Senhor nosso Deus resolveu conceder, na base do seu Filho Jesus Cristo, e da morte de Jesus Cristo, a qualquer pecador que venha. Não importa quão longe ele foi, não importa quão baixo desceu, nada mais importa, uma vez que ele está de volta aos pés do Senhor. Então é justo alegrar-se, porque ele estava morto e reviveu. Ser um salvo é ter nascido outra vez. Por isso Jesus Cristo disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque salvação é questão de novidade de vida. Ele estava perdido e foi achado. Ser salvo significa achar de novo alguma coisa que foi perdida. Ah, como eu gostaria de ter tempo, meus queridos irmãos, para discorrer sobre tantas outras coisas que estão aqui no meu esboço. Eu poderia falar sobre o anel da adoção, por exemplo. Quando Deus nos adota, o que acontece? Recebemos roupas novas. Quando Deus nos adota, temos um pai de novo. Quando Deus nos adota, temos um lar em diferentes condições. Quando Deus nos adota, temos uma nova herança para desfrutar. Ah, quanta coisa eu gostaria de dizer a respeito da adoção. Mas eu acho que o que foi dito nesta noite seria suficiente, porque a tão só leitura de Lucas dispensa comentário. Eu vou encerrar, irmãos, dizendo que uma coisa me impressiona bastante quando leio as genealogias no livro do Gênesis. A Bíblia vai dizendo: e andou fulano e viveu fulano, e gerou filhos e filhas, e depois que gerou fulano, viveu tantos anos e morreu. E fulano viveu tantos anos, e gerou filhos e filhas, e depois que gerou a fulano, viveu tantos anos e morreu. E vai repetindo esse refrão constantemente. Parece que é uma frase já estereotipada. E de repente chega em Enoque e diz: andou Enoque com Deus. Aí altera o negócio. Depois que gerou seu descendente, andou Enoque com Deus. E não se viu mais por quanto? 365 anos. E não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Vem toda aquela sequência dizendo: viveu tantos anos, gerou fulano, andou com Deus tantos anos e morreu. E fulano gerou fulano, depois que gerou fulano, viveu tantos anos e morreu. E chega em Enoque e diz que ele andou com Deus. Sabe qual foi a diferença? Os outros só viveram. Enoque fez mais do que isto. Enoque andou com Deus. Nós também podemos fazer a nossa escolha.
como uma genealogia fria, mecânica. Podemos simplesmente viver. E a nossa vida será um registro apenas. Fulano viveu, gerou tantos filhos, viveu tantos anos, depois que gerou e morreu. Ou então, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Podemos escolher simplesmente viver, ou podemos escolher andar com Deus. O filho pródigo escolheu a segunda. O que você escolherá? Volte arrependido, você encontrará Jesus no mesmo lugar onde o deixou um dia. Terá também o abraço, terá também o beijo, terá também a festa, terá também a bênção, terá também o céu. Pai amado, nós te agradecemos nesta noite, porque podemos juntos meditar na tua palavra e os crentes receberem um alimento que reforce mais e mais sua esperança. O alimento que possa fazer-nos amadurecer na compreensão do grande milagre que Jesus Cristo opera quando salva um pecador arrependido. Rogamos-te que o teu Santo Espírito, aquele que conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, guie o teu povo em toda a verdade e faça o teu povo lembrar as coisas que tu tens ensinado e mandado em tua palavra, e que teu Espírito Santo dê à tua congregação forças renovadoras e renovadas para enfrentarem mais uma semana de lutas lá fora. Serão tentados, defrontar-se-ão com momentos de perplexidade, frustração, tristeza, terão alegrias, êxitos, derrotas, mas se estiverem no poder do Espírito Santo, poderão vencer as forças do adversário. Terão preparada uma mesa perante si, na presença dos seus adversários, como diz a tua palavra. Concede, pois, Senhor, a renovação das forças do teu povo, e que o teu Espírito Santo dirija toda a tua igreja em mais uma semana de trabalho e de luta que se abre diante deles. E se alguém entre nós nesta noite é aquele pródigo distante ainda, que não chegou ainda de volta a Jesus Cristo, que o teu Espírito possa atrair para a cruz de Cristo a esse pródigo, a fim de que ele possa experimentar pessoalmente o amor de Jesus Cristo e compartilhar conosco esse parentesco espiritual que ninguém jamais desfará. Nós oramos nesta noite pelo pai da irmã Laide, que será operado amanhã novamente. Ó Deus, manifesta a tua misericórdia sobre essa vida, amparando o seu ânimo nesta noite, confortando o seu coração, tomando em tuas mãos essa vida preciosa, preservando essa vida, e que tu possas atuar através da equipe médica que vai assistir, e ele seja sustentado por ti nesse momento da sua vida, e que a família saiba que a tua congregação está orando por essa alma. Orienta e supre essa necessidade, assim como todos os enfermos, todos os irmãos que têm qualquer problema pessoal no seu viver, que nesta hora possa ser fortalecido e aquecido pelo toque sublime de Jesus Cristo. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos orem então pelo pai da irmã Laide, ele será operado novamente amanhã e está contando com as orações da igreja. Agora, com o pós-lúdio, nós aguardaremos em silêncio e meditação a execução do mesmo, para depois sairmos calmamente.